Será que dá tempo de chamar essa lista de 2 livros para ler antes dos 30? Oi, eu sou o Iago e você está no canal Luago nos Livros, o canal que ama fazer listas e se desesperar com elas depois. No caso, sou eu mesmo que faço isso, o Lucas mantém tudo sob controle. Um ano se passou desde que eu fiz a lista de 30 livros para ler antes dos 30 e eu tô aqui para te entregar um relatório do panorama geral do que aconteceu nesse um ano, o que eu li, o que eu deixei de ler, o que eu comprei e o que eu troquei dessa lista. Preciso dizer isso aqui já no início desse vídeo. Eu fiz alterações na lista de 30 livros para ler antes dos 30. Eu vou deixar o vídeo que saiu no início de 2022 aqui nos cards aqui em cima e também linkado no box de descrição para você assistir esse vídeo primeiro, caso você não tenha assistido, ver e rever todos os livros que eu falei naquela lista, porque eu não vou passar por todos eles aqui de novo. Começando pelos livros lidos até agora, temos o total de... esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros, eu não acredito. Tem mais um não? Eu não terminei de ler mais nenhum não. Vamos começar pelos livros lidos. Eu li um total de 9 livros dos 30 livros para ler antes dos 30. Gente, eu falhei muito com essa quantidade de livros, mas 2022 foi o ano que eu menos li desde que eu comecei o canal. Motivos? Virei um profissional autônomo. O primeiro semestre de 2022 foi muito difícil com relação a trabalho e ritmo de leitura. Eu não li praticamente nada. Só para você ter uma ideia, entre os meses de julho e agosto, eu li o que eu tinha lido nos 6 primeiros meses de 2022. Não estava fácil. Mas eu compreendo a realidade que eu estava e que eu precisava me dedicar a aprender muitas coisas sobre ter um negócio. Enfim, o primeiro livro que eu li dessa lista também não ajudou nem um pouco, que foi Ensaio sobre a Cegueira. Eu fiz até resenha aqui no canal, tá nos cards aqui em cima. E eu parei pra pensar e eu vi que eu comecei essa lista com o pé esquerdo e direito ao mesmo tempo, ou seja, eu dei um pulo. O pé direito porque foi uma ótima leitura. Conhecer a escrita do José Saramago, assim, é uma escrita única, uma experiência única. Esse foi um autor que me transformou. Foi uma ótima leitura, por isso o pé direito. E o pé esquerdo porque esse livro me deu uma ressaca. Foi muito difícil digerir o Ensaio sobre a Cegueira. Aquela história é muito crua, ela é muito feia, podre. É maravilhosa, mas é dura, não é difícil. É dura de digerir. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu fiquei olhando o teto e a paisagem e as pessoas andando na rua e fiquei assim, como é que vocês existem? Como é que vocês vivem depois de ter um livro desses no mundo? Como é que José Saramago deixa a gente em paz agora? Não tem como! Levei um tempo para me acalmar e voltar a ler novos livros. Depois eu fui direto para um calhamaço que fez parte de um projeto aqui do Luago nos Livros. A gente lançou o nosso podcast Me Dá um Livro com este livro que Lucas me deu. E eu tô falando do Nome da Rosa, do Humberto Eco. Também achei maravilhoso, esplêndido. Fiz um vídeo aqui no canal, inclusive. Ele se chama Porque Humberto Eco é um Gênio. E eu achei esse autor genial somente por esse livro. Não li os outros livros do autor. Então confere esse vídeo. Confere também nosso podcast chamado Me Dá um Livro, que em breve vocês vão ter novos episódios. Você que quer ser apoiador do Luago nos Livros e ganhar todas as recompensas exclusivas para os nossos apoiadores, você pode olhar o link da campanha que está aqui no box de descrição. E uma das recompensas para os nossos apoiadores é escutar o podcast com antecedência. A gente vai gravando os episódios, postando para os apoiadores escutarem. Quando a temporada estiver completa, a gente vai colocar para o público em geral. Por isso, eu já vou deixar meu muito obrigado a Luísa Bastos e nossos apoiadores que fazem esse canal acontecer. Sem eles, você não estaria vendo esse vídeo aqui de graça. Eu estaria fazendo a minha lista de 30 livros para ler antes dos 30, quietinho no meu quarto, sem produzir vídeo nenhum. Mas estou aqui produzindo conteúdo para você e são os nossos apoiadores que merecem todo o seu agradecimento por isso também. Inclusive, Luísa é uma das participantes do Me Dá um Livro. Se inscreveu no projeto, tá participando. Vambora, falei de 2 livros só, faltam 7 só. Eu queria que faltassem mais. Depois do Nome da Rosa, já chegamos em julho, no tempo de 2022, e eu li o quê? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Queria fazer um vídeo dedicado a um especial de livros sobre memória, porque afinal de contas, Brás Cubas é um personagem que faz... uma revolta, não? Como é que fala, gente? Uma reflexão sobre a sua vida, sobre o seu passado, contando pra gente, leitor, o que Brás Cubas viveu. E ele conta isso depois de morrer. Não consegui fazer o vídeo ainda, mas em breve, quem sabe, eu lance esse vídeo, se você quiser. Por isso, você precisa deixar o joinha nesse vídeo aqui. Deixa o like pra gente entender que vocês estão gostando do conteúdo de Luago nos Livros e o YouTube também entender isso. Por favor, faça isso. Isso ajuda bastante a gente. Da minha lista, depois de Memórias Póstumas, eu tô com a lista aqui, tá? Ó a colinha. Escutem o barulho da colinha.
Depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu li uma biografia que eu tava assim, morrendo de vontade de ler biografias. E essa também foi uma alteração da lista que eu fiz. Eu tinha colocado na minha lista cartas de J.R.R. Tolkien. Eu vi que essa leitura não estava fluindo, não porque eu tava com dificuldade de ler, mas porque tinha muita coisa que eu gostaria de saber sobre a vida do Tolkien, relembrar, né, porque eu já li uma biografia do Tolkien, mas não tão detalhada quanto a vida do Tolkien merece ser detalhada. E eu vi que eu tava perdendo muita coisa com as cartas. Eu falei, quer saber? Eu vou ler a biografia escrita pelo Humphrey Carpenter. Publicado aqui no Brasil pela HarperCollins, eu nunca tinha lido essa biografia escrita por esse biógrafo, que foi o biógrafo oficial do Tolkien. Humphrey Carpenter não foi qualquer coisa não, foi muita coisa. Então eu fiz essa substituição e amei demais, botei a biografia do Tolkien aqui nessa lista em vez de cartas de J.R.R. Tolkien e consegui concluir essa leitura, gente, foi simplesmente maravilhoso, era tudo que eu tava precisando, fiz muita anotação. Em breve vocês vão ver mais conteúdo sobre Tolkien aqui no Luago nos Livros. Como eu vi que eu tava muito atrasado na minha lista, precisava pegar livros mais rápidos. Outubro tava chegando, já tava entrando no clima de terror, eu falei, quer saber, vou ler Psicose. E foi maravilhoso porque eu li em 4 dias. Pra quem não tá lendo nada, ler um livro em 4 dias é simplesmente tudo que um leitor precisa. Psicose do Robert Bloch foi simplesmente maravilhoso e eu fiz também um monte de anotação. Fiz um monte de marcação, coisas que eu quero falar em vídeo, que vai ter conteúdo sobre Psicose sim, aqui no Luago nos Livros. Se tornou um dos meus livros favoritos e também é do Lucas. Então o Luago nos Livros vai falar sobre Psicose aqui pra você. Como eu falei no meu primeiro vídeo, eu sou simplesmente apaixonado pela série Bates Motel. Também gosto bastante do filme de Alfred Hitchcock. E entrar em contato com a origem dessa história foi simplesmente tudo. Muito bom, gente. Até agora não tive erros nessa lista. Ah, e depois de Psicose eu peguei um favorito. Nossa senhora, eu devorei esse livro e foi um daqueles livros que me manteve acordado que eu não consegui ir dormir. Eu tava indo dormir 10 horas da noite, 11 horas da noite, sabe? Aquela coisa bem de gente antiga. Tava sendo antigo. Dormindo cedo e acordando cedo. Acordando 6, 5 e meia. Então, quando dava o horário de dormir, minha gente, não tinha nada que me mantivesse acordado. Eu dormia, eu apagava. Porém, esse livro veio pra mudar tudo. E eu tô falando da Irmã de Ana Bolena. Inclusive, eu fiz um vlog aqui pro canal contando toda a minha experiência de leitura. Assistam porque vale muito a pena e eu me aprofundo mais, na minha opinião, né? Aqui tá sendo só rapidinho. Só uma básica retrospectiva do que eu já li. A Irmã de Ana Bolena foi simplesmente sensacional. Favorito da vida. O livro que eu precisava ler e conhecer a escrita da Philippa Gregory foi realmente, assim, transformador. Fiquei orgulhoso de ter tido esse livro na minha lista de 30 livros. O próximo foi um que não entrou para os favoritos, que foi Persuasão, da Jane Austen. Eu li o livro e eu confesso, gente, que assim, a escrita da autora não me decepcionou. Eu não tava esperando alguma coisa na qual eu não encontrei. O meu problema foi que eu não consegui me concentrar na história de Persuasão. Eu achava muito viajado. Viajado no sentido de a narradora começava a falar de uma coisa e ela falava de 500 mil outras coisas e aquela coisa que ela começou acabava se perdendo. E antes de eu ler Persuasão, eu li uma análise da Virginia Woolf sobre Jane Austen e o texto dizia que a própria Virginia Woolf se inspirava na Jane Austen para criar o fluxo de consciência. Então o que eu acabei percebendo? Que na verdade o problema não foi a escrita e sim a minha concentração. Dito isso, o que eu resolvi fazer? Escutar um audiobook de Orgulho e Preconceito. Foi um audiobook que está disponível numa biblioteca de uma apoiadora muito incrível que é a Thaline. Ela tem uma biblioteca vasta. Eu falei, Thaline, posso escutar esse audiobook aí na sua biblioteca? Ela falou, claro, tranquilo, pode pegar e depois você devolve. Eu escutei Orgulho e Preconceito durante o mês de dezembro enquanto eu cozinhava, fazia as minhas coisas da cozinha. Eu tava escutando Orgulho e Preconceito e, gente, eu amei. Eu fiquei preso, imerso na vida de Elizabeth Bennet. Muito diferente do que aconteceu com Persuasão, em que as páginas passavam, eu me distraía completamente, não sabia mais sobre quem estava falando ali aquela história, eu tinha que voltar, e a própria Anne, a protagonista de Persuasão, não era muito bem tratada, no sentido assim, ela não tinha um foco narrativo. O foco acabava indo para 1000 outras pessoas e ela acabava sendo esquecida. E em Orgulho e Preconceito, isso já não acontece. Você tem um foco na Elizabeth Bennet, você tem personagens odiáveis ali, eu não me distraía escutando a história daqueles personagens, aqueles parentes da Elizabeth, pelo amor de Deus. Sr. Darcy, eu consegui odiar ele desde o início, depois do momento de rendição, falei, meu Deus, Sr. Darcy, que emoção! Sr. Bingley também com Jane, gente, perfeito. Eu achei Orgulho e Preconceito um livro perfeito. Então assim, me arrependi de ter colocado Persuasão nessa lista e eu preferia ter escutado. Eu acho que essa história flui melhor como audiobook. Deveria ter colocado Orgulho e Preconceito, pra a lista ficar assim, perfeita até agora. Depois eu assisti o filme, inclusive dia 31, eu virei o ano assistindo Orgulho e Preconceito, gente, que filme maravilhoso. Que elenco maravilhoso! Só tenho 2 críticas.
escolheram pra esse elenco 2 personagens risonhas e botaram 2 atrizes que não sabem muito rir, que é a Rosamund Pike e a Keira Knightley. Às vezes você não sabe se ela tá rindo ou se ela tá rosnando, mas adorei a adaptação. Os 2 últimos livros eu li no apagar das luzes de 2022, sim, nos últimos 2 ou 3 dias. Nossa, eu troquei os dedos, como é que eu fui capaz disso? Falar uma coisa e fazer outra. Esses 2 livros eu li nos últimos 3 ou 2 dias de 2022. Um deles foi Eu Sou Malala, escrito pela Malala com a Christina Lamb. Fiz muitas marcações, em breve vocês vão ver conteúdo sobre esse livro aqui também. Simplesmente fantástico, transformador, me trouxe muito conhecimento sobre assuntos que eu não tinha a mínima ideia sobre eles. Eu achava que eu sabia, mas quando eu li esse livro aqui eu falei, cara, eu não sabia nada. Recomendo esse livro aqui, hein? Por que eu mostrei esse e não mostrei os outros? Porque estava aqui perto. E o último foi Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Um presente do Carlos, apoiador muito querido. Muito obrigado por ter me apresentado, me presenteado com Edgar Allan Poe. Li esse livro, todos os contos que estão lá selecionados, conforme iam saindo os vídeos do Lucas também, que ele fez um projeto Lendo Poe. Na verdade, o nome do projeto é Dissecando Poe. Aconteceu durante os meses de outubro e novembro. Ele leu na edição da Dark Side. Então, alguns contos que ele leu lá não tinha na minha edição, e alguns contos da minha edição da Companhia das Letras não tinha no da Dark Side que o Lucas leu. Eu disse pra ele quais são os meus contos favoritos, e são bastantes, tá? Mas eu posso dizer aqui pra você que eu amei o Gato Preto, o Poço e o Pêndulo, eu acho que esse é meu favorito. Adorei o conto do Doutor Pena e Professor Açafrão, é isso mesmo. A Máscara da Morte Rubra. Eu vou esquecer contos aqui, tá? Adorei o Caixão Quadrangular. William Wilson também é perfeito, e eu vou encerrar por aqui porque tem muitos outros contos. Esses foram os 9 livros que eu li. Estão faltando só 21 para eu ler em 7 meses. Mas vamos às mudanças agora. Eu tinha colocado na minha lista O Olho do Mundo, do Robert Jordan, e eu mudei este livro. Por quê? Eu desisti de começar essa série sem ter terminado as outras séries que eu tinha lido, mas não só por isso. Eu estou pensando muito sobre o que eu vou fazer com O Olho do Mundo, porque eu tenho muito livro aqui para ler. Essa é a verdade. Eu não tenho a necessidade de começar essa série agora. Por mais que eu tenha curiosidade, agora não é o momento. Porque eu vou começar esse livro agora em 2023 e sabe-se lá quando eu vou ler o segundo livro, porque eu não quero comprar mais livros. Grande parte das mudanças que eu fiz aqui nessa lista também foi por conta disso. Eu tirei alguns livros no qual eu não tinha comprado ainda. Eu fiz um vídeo aqui no canal só com todos os livros que eu tenho aqui que eu ainda não li. E esse número passou de 100 livros. Eu mostrei um por um pra você. Em resumo da ópera, eu falei, eu não vou comprar mais livros. E não vou começar uma série na qual eu tenho que comprar os outros livros. Então, vou trocar este título aqui. Foi o primeiro título que eu troquei assim de cara. E troquei feliz da vida, tá? Devo confessar. Esse é o momento pra... Taline, você tá prestando atenção. Esse é o momento de pura atenção. Por quê? Eu comecei a ler Millennium fazendo um projeto de leitura aqui pro canal, que em breve vocês vão ver esse projeto acontecendo. Li o primeiro livro e falei, quer saber? Eu vou trocar o Robert Jordan por A Rainha do Castelo de Ar. Eu não achei justo colocar o segundo livro de Millennium no lugar do Olho do Mundo. Eu falei, eu vou colocar o último. Pra eu ler esse último livro, eu preciso ler o segundo, que eu precisei reler o primeiro. Então eu acabei colocando mais do que um livro nessa lista. Por tabela. Eu coloquei esse livro feliz da vida, falei assim, é Stieg Larsson, vai combinar muito com a lista que eu quero fazer, que é pra ler esses livros antes de fazer 30 anos. Quando eu peguei agora esse livro pra gravar aqui pra vocês e vi que ele tem 680 páginas, gente, um calhamaço. Ele é muito grande, mas eu tive que colocar nessa lista, principalmente depois de reler o primeiro livro. Eu falei, cara, o Stieg Larsson é maravilhoso, e eu não aguento mais não ter terminado essa série. Eu comprei esses livros em 2017, fiz a leitura em 2018 do primeiro, e desde então ficou parado, porque eu fui só comprando mais livro, preciso ler agora, preciso ler agora. Outros livros foram entrando na fila e eles foram ficando esquecidos. E são livros que eu amo, né? A escrita do Stieg Larsson é simplesmente maravilhosa. Eu reli o primeiro livro sabendo tudo o que ia acontecer na história, mas eu não conseguia parar. Mesmo sabendo sobre o crime, sobre a resolução do crime, me deliciar com a escrita do Stieg Larsson não tem preço. Não importa quantas vezes eu releio esse livro, a escrita do Stieg Larsson é deliciosa. Por isso que esse livro não tô aqui nessa lista. Então, o terceiro livro de Millennium tá substituindo O Olho do Mundo. O próximo livro eu resolvi trocar por motivos de Lucas. Eu tava com Flores para Algernon nessa lista, que foram vocês, seguidores do Instagram, que indicaram pra gente. Se você ainda não segue a gente no Instagram, essa aqui é a sua chamada. Porque foram os seguidores que me indicaram Flores para Algernon. Mas esse livro tá no formato de e-book, eu não estou lendo tanto e-book assim, e eu falei, eu não tô tão animado pra ler esse livro não. Talvez eu substitua ele. Por causa dos surtos do Lucas, eu tô substituindo Flores para Algernon por O Problema dos Três Corpos. Eu preciso ler esse livro antes de fazer 30 anos. Ele é super fininho, gente. Olha o tanto de marcação que esse menino fez. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Aqui, ó. Tanto de marcação e aqui em cima também.
Assim, o surto do Lucas me convenceu de que eu precisava substituir esse livro. E eu precisei colocar O Problema dos Três Corpos nessa lista. Resolvi fazer a substituição de Jane Eyre também porque era um livro que eu precisava comprar. Fui postergando a compra, tentei pegar no caminhão da Amazon e não consegui. Até que eu resolvi trocar por um clássico também. Falei, vou trocar um clássico por outro clássico. Só que agora, um clássico da ficção científica. E eu vou ler Júlio Verne. Tava na dúvida se lia 20.000 Léguas Submarinas ou Viagem ao Centro da Terra. Mas eu estou mais tentado a ler Viagem ao Centro da Terra. Se você já leu Júlio Verne, comenta aqui embaixo que eu quero saber qual foi o livro que você leu, se você gostou ou não, e se você tem algum favorito do autor. O Lucas já leu A Volta ao Mundo em 80 Dias e ele não gostou tanto. Na verdade, ele falou que eu não vou gostar tanto. Então, assim, não quis colocar esse livro não. Então eu vou colocar ou Viagem ao Centro da Terra ou 20.000 Léguas Submarinas. Para a mão esquerda da escuridão da Ursula Le Guin, eu também fiz essa troca porque eu não ia comprar esse livro por agora. Eu coloquei um livro que não é meu, que é do Lucas. Ele ganhou recentemente no Amigo Oculto dos Apoiadores. Então eu vou sequestrar dele a biografia da Agatha Christie. Gente, eu preciso ler esse livro, tem tudo a ver com o canal. Eu sou fanático por essa autora, ele ganhou de presente, eu falei, é o livro perfeito para substituir Ursula Le Guin aqui nessa lista. Vai dizer, essa troca foi boa? Ou foi boa? Não tem outra opção, foi boa sim. Peço desculpas à dona Toni Morrison porque eu estou removendo ela dessa lista também. Porque eu não consegui comprar nenhum livro dela. E quer saber? Faltam 7 meses para acabar essa lista e eu não vou conseguir comprar nenhum livro da autora não. Eu toquei por uma fantasia que é uma continuação que eu preciso ler o quanto antes. Era para eu ter lido em 2020 e não li até agora. Eu tô falando do Portão do Obelisco da N.K. Jemisin. O primeiro livro foi denso, assim, dificultoso de ler. E eu espero que esse segundo já não seja tanto assim. Mas talvez seja, talvez eu sofra para ler. Vamos descobrir em 7 meses. E minha última substituição dessa lista foi a retirada de O Dia do Coringa do Joyce Gardner, porque eu também não tenho esse livro aqui, por um livro que tem tudo a ver com o canal, que já passou da hora de eu ler este livro, que é História Sem Fim, do Michael Ende. Já cansei de falar aqui no canal que eu preciso ler esse livro, que eu gosto bastante do filme, os filmes fizeram parte da minha infância, tanto História Sem Fim 1 quanto o 2, não lembro tanto assim do 2 não, tá? Mas enfim, esse livro entra aqui na categoria de amo demais o filme, conheço bastante bem essa história e preciso chegar no cerne da inspiração do filme, que é a história do livro. É um livro mais curtinho, tem ilustração, benza a Deus, um livro de infanto-juvenil, que vai fluir mais rápido. Fiquei feliz com essa troca também. E você, o que você achou dessas trocas que eu fiz? Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros que eu falei aqui no vídeo. Eu tenho 7 meses e 21 livros para ler. No meu ritmo de leitura natural, dá tempo. Mas eu não sei se eu vou conseguir manter esse ritmo de leitura natural. A gente tem que ver aí. E esqueceu como é que tá a lista completa? Volta lá naquele primeiro vídeo, porque a gente vai ter um vídeo só com a finalização da lista de 30 livros para ler antes dos 30. Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo do canal. Um grande beijo e tchau, tchau!